Good morning, segunda série, how is it going? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, embora esteja com muita saudade de vocês, muita saudade da escola, do ambiente escolar, da sala de aula, onde a gente pode conversar, a gente pode interagir fisicamente, inclusive, né? E aprender um pouquinho mais, mas face to face, né? Cara a cara, presencialmente, né? Vamos lá. Estamos na 11ª semana de aulas remotas e essa semana nós vamos falar sobre o Reported Speech or Indirect Speech, que eu me lembro de ter comentado com vocês na última live da semana passada, da 10ª semana, que vocês iam fazer o simulado e que isso podia cair em alguma questão do simulado de vocês, quem fosse fazer o simulado na língua inglesa, obviamente, né? Não exatamente, especificamente como questões gramaticais, porque os simulados do Enem, a parte da prova inglesa, ela trata cada vez mais de interpretação textual, né? Nos seus vários gêneros, né? Música, poesia, anúncios de revista, anúncio de propaganda em geral, textos de discurso, né? Como pode aparecer texto de discurso, então a gente podia falar disso aí. Eu pedi a vocês que assistissem a videoaula do 9º ano, porque eu já tinha passado esse tema para eles já tinham visto esse tema, então a aula já estava gravada na 9ª semana e na 10ª semana. Mas nem por isso eu disse a vocês que eu deixaria de gravar a aula para vocês com o mesmo tópico, e é o que eu estou fazendo agora e a gente vai ver isso aí, tá bom? Então, reported speech or indirect speech nada mais é do que a gente reportar aquilo que nos foi dito, né? Em inglês a gente brinca muito que é o tópico gramatical da fofoca, né? Alguém te disse alguma coisa e você vai contar o que essa pessoa te disse, tá? Então, vamos ver como é que funciona aí. Duas coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente passa do discurso direto para o discurso indireto ou reported speech, que é a mesma coisa do que discurso indireto. As duas coisas são: o tempo verbal vai mudar, tá? Do discurso direto para o indireto, e também o tempo da frase, aquela marca de tempo que a gente fala, por exemplo, o que é hoje, o que eu disse para alguém hoje, e esse alguém vai contar para outra pessoa amanhã, já passa a ser ontem, tá? Então, isso a gente tem que prestar atenção nisso e no tempo verbal que vai mudar. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Eu coloquei uma tabelinha aí de cara para vocês verem como que acontece essa mudança, tá? E depois nas outras páginas a gente vai ver um pouquinho mais. Não precisa preocupar, porque vocês não precisam decorar exatamente isso, tá, gente? Isso é uma coisa natural. No discurso, a gente acaba fazendo isso de forma natural, quando você entende que é assim que funciona, tá? O que falta para vocês, que eu sinto muito às vezes, é a questão do vocabulário, né? De vocês entenderem como que as coisas funcionam no inglês. E isso, gente, vocês só conseguem com prática, tanto de leitura, quanto de listening e de escrita também, tá? Então, vamos ver como é que funciona aí. Reported speech. Há duas formas de relatar o que alguém disse: pelo discurso direto, direct speech, quando repetimos o que foi dito usando as mesmas palavras da pessoa. Aí, nesse caso, eu tenho que colocar abre aspas, não é assim? He said, abre aspas, I feel well. Ele disse, eu me sinto bem, tá? Abre aspas. Aí eu tenho que abrir aspas, por quê? Porque eu estou repetindo literalmente o que a pessoa me disse. Agora eu tenho outra forma, que é pelo discurso indireto. É a chamada fofoca, gossip, tá? Em inglês, que é o discurso indireto. Quando contamos para as pessoas o que as outras pessoas disseram para nós, tá? Aí a gente conta com as nossas próprias palavras, né? E aí vira reported speech, ou seja, o discurso relatado. Exemplo: I feel well. Eu me sinto bem. Se eu disser isso para alguém, eu me sinto bem. E se alguém for reportar essa frase para alguém, vai falar she said that she felt well. Prestem atenção aqui. Deixa eu pegar meu apontador aqui para ficar mais fácil. Ó, eu falei assim, I feel well. Eu falei com alguém. Aí esse alguém foi dizer isso para alguém. Aí disse assim, ela disse que ela se sentia bem. She said that she felt well.
ela disse que se sentia bem, tá? Então, eu falei I feel well no presente e aqui eu passei para o passado simples, a frase, tá? A pessoa que disse aquilo que eu tinha dito precisou dizer no passado, porque já era passado, tá? Então, o verbo mudou do presente para o passado. Ao relatar o que alguém disse da forma indireta, precisamos modificar o tempo verbal, o advérbio e às vezes o pronome, tá? Então, na tabela ao lado, a gente vai ver que isso é possível. Vamos ver aqui como é que funciona. Deixa eu tirar minha câmera daqui, só para vocês visualizarem a tabela. Então, eu tenho lá direct speech, né, que é aquele que alguém fala a coisa, né, que é como se estivesse dentro das aspas, e depois alguém reportando o que foi dito. Então, vamos ver aqui, ó. She always wears a coat. Então, ela sempre veste casaco. Aí, alguém disse, né, alguém disse essa frase, ela sempre veste casaco. Aí, alguém disse para alguém, e esse alguém vai repetir para outro alguém, vai contar, vai fofocar, vamos dizer assim. Então, ele diz, he said, ele disse, that she always wore a coat. Então, ela falou, ó, ela sempre veste casaco. Ele disse que ela sempre vestia um casaco, tá? Então, ó, de wear passou para wore. Agora, vamos ver no presente contínuo. I'm looking for my keys. Eu estou procurando as minhas chaves. Aí, alguém vai contar. She said, ela disse, that she was looking for her keys. Que ela estava procurando pelas chaves dela. Ok? Então, olha só. Eu falei que eu estou procurando minhas chaves para alguém. E aí, alguém disse assim, ela falou que ela estava procurando pelas chaves. Então, estava, tá? Então, sempre vai ter essa mudança aí de passado. Então, o que era present continuous virou past continuous. O que vai ser presente perfeito vai virar past perfect. O que era passado simples também past perfect. No caso dos modais, olha como vai mudar. Will passa para would. Vamos ver o exemplo, ó. I will finish my report in 2 days. Então, eu vou terminar o meu relatório em 2 dias. Aí, ele vai falar assim, ó. Ele disse que he would finish his report in 2 days. Então, ele disse que ele ia terminar ou terminaria o seu relatório em 2 dias. Então, o que era will passou para would. O que era can passou para could. O que era may passou para might. Must, had to. Prestar atenção nesse aqui, ó, porque o must não tem passado, tá, gente? E o have to passou para had to. Tá? Então, é prática. Vocês vão praticar. Pode pensar em português primeiro para ver como funciona. Depois vai para o inglês. Transfere para o inglês, tá? Na sequência aí, a gente vai ver a importância de dizer o say e o told, que é o say, que é de contar, fulano contou, disse algo, desculpa, que é de dizer, por exemplo, fulano disse algo, ou então de contar, told, né, que é de tell, told, que é o passado, né. Então, vamos ver, apesar de ambos significarem disse, né, alguém me disse, alguém me contou, né, no português, né, a gente deve usar said, que é o passado, tá? Toda vez que você não menciona logo após esse verbo para quem foi contado. Então, por exemplo, se eu disser alguma coisa, mas não disser para quem eu contei, eu vou usar o verbo say, mas said no passado, tá? Exemplo. Mike said that he helped Anna. Então, o Mike disse que ele ajudou a Ana. Então, ele não disse para quem, ele não falou para quem que ele estava dizendo isso, tá? Usamos o told agora, sempre que for mencionado para quem algo foi contado. Exemplo, Mike told Anna, o Mike contou para Ana que ele ajudou que ele a ajudou, ok? Resumindo, sempre que você falar a alguém, você vai ou dizer alguém ou contar alguém em inglês, o mais comum será o tell somebody, tá bom? Dizer para alguém, contar para alguém. Agora, se você apenas falar que, dizer que ou contar que, então você vai dizer o say. No caso aí, o said no passado, tá? Agora aqui, ó, tem aquelas expressões de dia, de dias que eu falei com vocês que muda também. Vamos ver como é que fica. Advérbios de tempo, tá? Tanto de tempo como de espaço também.
eles vão se modificar quando a gente passar para o reported speech, que é o discurso indireto, tá? Então, o que era today vira yesterday, o que era this week vira that week, que é essa semana, aquela semana, o que era here, que é aqui, vai virar there, que vai ser lá, né? Então, aqui você vai encontrar alguns exemplos aí. Então, no discurso direto, eu vou falar, por exemplo, hoje, agora, e aí quando eu for contar, vai virar então, ou então naquele momento, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui que fica mais fácil. I don't want to leave now. Eu não quero ir agora. He said that he didn't want to leave them. Então, ele disse, ou ela, né? Ele disse que não queria sair naquele momento, tá? Passei para o discurso indireto. Vamos ver a secretária, o que ela falou. Mr. Phillips is leaving the office now. Então, o senhor Phillips está saindo do escritório agora. Aí, alguém vai contar isso, tá? Então, a secretária disse que o Mr. Phillips estava saindo do escritório naquele momento, in that moment, tá bem? E assim por diante. Então, tudo isso aqui que é no momento da fala, vai virar isso aqui quando eu for contar, reportar para alguém, ok? Agora, eu tenho mais um monte de outras frases aí que vocês podem ler com calma, e aí que vocês vão ver, ó, today muda para that day, tonight vira that night, né? Hoje à noite, aquela noite, last night, noite passada, vira the previous night, a noite anterior, tá? Last night vira the night before, a noite antes, né? Que é a mesma coisa, a noite anterior, anteontem à noite, né? Ontem à noite, aliás, né? Tomorrow, amanhã, vai virar the following day, que é o dia seguinte, ou então the next day, que está escrito aqui. E yesterday vai virar the previous day, ou seja, o dia anterior, que é ontem, tá? The day before, ok? Agora, eu coloquei para vocês aí uma atividadezinha com um vídeo que tem the quiz questions. A maioria é de marcar, tá? Outras vocês vão colocar na ordem, as sentenças, tá bom? Que é sobre como que o filme It, que é a coisa, lembra desse filme, gente? Como que ele deveria acabar, tá? How it should have end. Então, como o It deveria terminar, como deveria terminar o filme It, né? É uma animação, tá? Vocês vão assistir e depois vão fazer essa atividade aí. Se vocês quiserem procurar pelo vídeo no YouTube pelo nome aqui, né? Achar pelo nome, fiquem à vontade. Ou então, se vocês acessarem o PDF, pode clicar nesse linkzinho azul que vai direcionar vocês direto para o vídeo, ok? Assistam ao vídeo completamente antes de responder as questões aí, tá? Aproveitem para treinar a habilidade de listening, que é muito importante para vocês aí. Na sequência, deixei aí também mais uma atividade para vocês se divertirem um pouquinho, enquanto aprendem um pouco mais de vocabulário e treinarem aí esse reported speech. Então, ao lado tem uma foto de um board game, é só a foto que tá aí na videoaula, tá, gente? Para vocês acessarem o board game e poder imprimir, ou então repetir o desenho e as frases numa folha, que é o que eu indico para vocês, em vez de vocês imprimirem, façam o desenho, os quadradinhos numa folha A4 ou numa folha A3 um pouquinho maior, e para vocês poderem jogar com a família de vocês aí, tá? E praticar um pouco o inglês e esse tópico gramatical aí. É só a foto. Então, para vocês fazerem a impressão ou então acessar maiorzinho, para vocês visualizarem melhor, vocês vão acessar o PDF que está lá na 11ª semana na plataforma do Bernoulli, tá? Imprima ou então desenhe numa folha, tá? E depois jogue com a família e pratique bastante, tá? Have fun, guys! Deixei para vocês aí o recadinho de sempre, de toda semana. Leia o roteiro de estudos com atenção. Faça as atividades pedidas na apostila, eu sempre peço para fazer os exercícios, para ler as explicações. Marque a presença nesta aula acessando o formulário que está na descrição do vídeo e se quiser deixe um comentário abaixo com dúvidas. Dream, wish and do it. See ya.